pessoal, passando aqui para saudar os irmãos, dizer que estamos todos bem e morrendo de saudade, estamos todos reunidos no templo, buscando e adorando o nosso Deus. E passar para dizer que logo logo estaremos todos juntos. Amém. Olá, irmãos, paz e graça, tudo bem com vocês? Estamos todos bem aqui, né, pessoal? Amém. Amém? Dizer que estamos com saudade de todos, né? Da igreja, dos irmãos, né? Enfim, mas dizer que estamos bem e só esperar a hora mesmo da gente estar todos juntos novamente. Quero mais ler aqui uma palavra, deixar aí para os irmãos. Amém. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Diz assim: pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos que creem. Amém. Amém. Glória a Deus. Tchau. A igreja, estamos aqui para mandar um abraço para todos os irmãos, né, dizer que estamos com saudades dos nossos cultos, dos nossos momentos em comunhão com todos, dizer que estamos bem, tá? Estamos em casa, eu, Davi, Virgínia, né, e a nossa Luísa que está vindo aí, tá certo? E dizer que estamos com saudades de todos. Mandar um abraço especial aí para o nosso pastor Hélio, pastor Samuel, né, todos os membros aí da nossa igreja, dos nossos pequenos grupos, tá certo? Dizer que estamos firmes nas orações e fé em Deus que tudo isso vai passar e estaremos de volta aí com todos. Abraço! Olá, meu irmão, tudo bem com você? A paz do Senhor Jesus. Que bom nos encontrarmos mais uma vez neste culto dominical. Que tipo de árvore nós temos sido? Árvores boas ou árvores más? Jesus diz que se conhece a árvore a partir do fruto. Então, que tipo de fruto nós temos realizado no nosso dia a dia? Frutos de justiça? Frutos de generosidade? Frutos de amor? São esses resultados e essas atitudes que mostram quem é realmente filho de Deus e um cidadão do reino dos céus. Deus nos chamou para refletirmos a sua glória nesta terra. Então reflita a luz do Senhor com as suas atitudes, com as suas ações, com os seus atos de generosidade. Seja uma árvore boa e leve seu fruto a tantas vidas que precisam. Quero convidar você, nesse momento, a estar ofertando. As contas da igreja vão aparecer e com alegria no coração você tem a oportunidade de entregar o teu dízimo e a tua oferta. Então, nesse momento, contribua de forma online e me acompanhe nesta oração. Senhor Deus, muito obrigado porque tu tens cuidado de nós em todo o tempo, Pai. Quero te pedir que tu abençoes esse meu irmão e essa minha irmã que neste momento estão ofertando, que neste momento estão assistindo, Pai, a esse culto. Que tu possas sustentá-los, guardá-los em todo o tempo, Pai. Que nada falte na sua vida, que nada falte na sua casa e que eles, como luz, venham a refletir neste mundo a tua glória. Esteja conosco sempre, Pai, e nos abençoa, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Muito obrigado, querido. Deus te abençoe. Olá, igreja! Olá, crianças! Tudo bem? Nós da Rede Crescer temos um recadinho para vocês. A partir dessa semana, vamos começar o estudo dos 10 mandamentos. Vamos estudá-los de 2 em 2, a cada domingo. A gente vai enviar um vídeo. Esse vídeo vai ser trabalhado com as crianças de 3 a 8 anos. E as crianças maiores, de 9 em diante, né? De 9, 12, 13, elas já podem escutar o vídeo do pastor Hélio, o vídeo com a mensagem original dos adultos. Durante o culto familiar, esse tema pode ser reforçado com os pais, em casa, né? E as crianças menores, a gente vai enviar também as atividades. Então, os pais podem imprimir as atividades e realizar com as crianças depois do culto. Eu quero dizer ainda que todos os professores da Rede Crescer estão disponíveis para tirarem dúvidas, para conversar com alguma criança que queira mandar um recadinho, os vídeos com dúvidas, nós continuamos respondendo. Estamos à disposição. Os nossos telefones, o meu e o de Letícia,
vão estar aqui também disponíveis, caso algum pai queira entrar em contato com a gente. Desde já eu deixo meu abraço, uma ótima semana e que o Senhor abençoe a todos, em nome de Jesus. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras sem fim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras sem mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além deste, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o
te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além deste, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. És tu, Jesus. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores
ter majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Olá, povo de Deus, graça e paz. Eu quero expressar a minha alegria no Senhor de mais uma vez poder compartilhar da sua palavra. Aqui estamos na nossa caminhada pelo Sermão do Monte, chegando já ao capítulo 7. Tratamos até o versículo 12 na última mensagem, né? E eu quero convidar você para nós mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor. Mas antes, queria saber como é que você se encontra, como é que você está, como é que está a sua família, como é que você tem aproveitado esse tempo para crescer, para buscar mais ao Senhor, como é que você tem usado a oportunidade. Nós sabemos que momentos de crises, momentos difíceis são também oportunidades para nós nos aproximarmos mais do Senhor. Esperamos que quando tudo isso passar, a gente tenha aprendido grandes lições, a gente tenha crescido, a gente tenha amadurecido, principalmente na nossa caminhada de fé. Eu espero que você use e tenha usado, né, que venha usar esse tempo para ler a palavra do Senhor, para estudar as Escrituras Sagradas, para ter mais tempo de oração, de comunhão, para valorizar mais a família, se dedicar mais ao relacionamento familiar. Então nós estamos na nossa jornada do Sermão do Monte, mas antes eu queria fazer uma oração. Quero orar pela sua vida, quero orar pela sua casa. Vamos orar? Pai, eu quero nesse instante agradecer ao Senhor por sua bondade. Eu quero agradecer ao Senhor por sua misericórdia, por sua fidelidade, por sua justiça. Eu quero te agradecer por sua soberania, pelo seu poder, porque nós entendemos muito bem que o Senhor continua exercendo o seu poder, tendo o controle de tudo aquilo que acontece no mundo e ao nosso redor. Muito obrigado por essas verdades que estão em nossos corações. Eu oro para que o Senhor esteja nos firmando cada vez mais nas verdades do Senhor. Eu oro pela vida dos meus irmãos, amigos que estão ouvindo esta palavra. Eu oro para que o Senhor esteja trabalhando em seus corações. Usa, Senhor, a palavra do Senhor para transformar vidas, para trazer libertação, para trazer entendimento do que é a vida, entendimento de quem é a pessoa, para que possamos entender quem nós somos no Senhor. Nos abençoa, Pai, nesse tempo, quando mais uma vez nós nos debruçaremos sobre a Tua palavra para estudarmos o Sermão do Monte. Obrigado pelo que o Senhor já tem feito até aqui, que estas palavras estejam em nossos corações e tomando assim a decisão, que o Senhor nos ajude a tomarmos a decisão de vivenciarmos, de aplicarmos cada princípio, cada verdade aqui ensinada, aprendida, de maneira que a nossa vida venha glorificar o Teu nome. Eu abençoo a todos, eu abençoo a igreja, eu abençoo os meus irmãos nesse momento, nesta oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Amém? Pois vamos lá, você pega a sua Bíblia, você pode pegar a sua Bíblia aí, por favor, Mateus capítulo 7. E hoje nós vamos estudar, nós vamos
refletir apenas sobre 2 versículos, tá? Mateus capítulo 7, versículos 13 e versículo 14. Mateus capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. São versículos conhecidos, né? Creio que você certamente já ouviu, já leu, já passou aqui por essa leitura, que também Lucas, nós estamos lendo em Mateus, mas Lucas também faz referência a esse mesmo assunto lá no capítulo 13 de Lucas, versículo 24. Ele fala sobre essa mesma situação. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Pois bem, a partir desse momento, a partir desse ponto de Mateus 7,13, nós temos a última sessão do Sermão do Monte. Eu disse, nós temos nos debruçado no estudo desse sermão, e aqui com pesquisa sobre o comentário de Martin Lloyd Jones, John Stott, Carson e tantos outros, Hernandes Dias Lopes, e a gente vai seguindo aqui essa linha de interpretação, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Então nós estamos na última sessão do Sermão do Monte, ou especificamente a partir de agora, é como se ele começasse a fazer a conclusão. Então nós temos aqui nesses 2 versículos o epílogo, ou na verdade o resumo para a aplicação do sermão inteiro, que vai até o versículo 29. Por isso que nesse momento, a partir desse ponto, Jesus traz uma ênfase bastante forte, comparando ao que ele já falou anteriormente, sobre a necessidade de escolha, né? Então ele fala aqui no começo do verso 13, entrai pela porta estreita. Então ele já começa tratando sobre a necessidade de escolha, porque ele fala anteriormente sobre os contrastes. Eu acredito que você deve lembrar, sobre as 2 espécies de justiça e devoção, os 2 tesouros, os 2 senhores e as 2 ambições que já foram fielmente descritos nos capítulos anteriores. Então chegou o momento da decisão. E é interessante que o Senhor sempre nos chama a uma decisão. Ele está me chamando, Ele está chamando você, Ele está nos chamando a um posicionamento, a uma resposta, a uma decisão. Há que escolher entre o reino deste mundo, cujo príncipe deste mundo é Satanás, e o reino de Deus, a cultura prevalecente e a contracultura cristã. Jesus continua aqui a partir do versículo 13 com sua apresentação de alternativa, e ele vai a partir do 13 até o 29 falando dos 2 caminhos, dos 2 mestres, que são os versículos seguintes, dos 2 apelos, e finalmente dos 2 fundamentos, bastante conhecido, que é a rocha e a pedra, né? No final do capítulo 7. O que se percebe de imediato nesses versículos que a gente leu aqui é a natureza absoluta da escolha que se nos apresenta. Então preste atenção, todos nós preferiríamos, isso é claro, isso é óbvio, ter muito mais opções do que uma só. Seria bem melhor para a gente ter mais uma opção do que apenas, uma única. Só que Jesus, ele não nos permite as soluções que propomos. Ele insiste, a gente vai ver, que só há uma escolha. Sabe por quê? Porque só existem 2 possibilidades.
Martin Lloyd-Jones, ele vai dizer que essa passagem é crucial, a gente concorda, realmente é uma passagem decisiva, é uma passagem de transição extremamente importante, porque todo aquele que tem analisado o Sermão do Monte, aquele que vem analisando o Sermão do Monte, analisando o discurso de Jesus até agora, até o que Jesus está apresentando, ele é forçado a concordar, nós somos forçados a uma concordância que a partir desse momento nós temos chegado a uma das principais decisões, uma das principais divisões do sermão. Então podemos dizer que a partir desse momento, Jesus já tinha terminado o seu sermão. A partir desse momento, a partir do versículo 13. Então vem até o 12, do 5 até 7, 12. Então Jesus estava ali com o seu sermão. A partir de agora ele havia terminado e agora ele estava numa espécie de... Ele estava arrematando o seu sermão e aplicando dessa forma, exortando os seus ouvintes a que tomassem consciência. Isso é muito importante, né? Jesus vem falando de muitas coisas desde o capítulo 7. São muitas as informações que ele está trazendo para os seus discípulos, ao que ele está trazendo para nós. Então é importante que a gente tome consciência da importância e da necessidade, sabe de quê? Que necessidade, que consciência de nós colocarmos em prática e implementarmos essas instruções em nossas vidas diárias. Então a partir de agora é como se Jesus trouxesse um confronto, né? Uma exortação muito clara aos seus discípulos. A partir do 13, olha, se conscientizem do que eu tenho falado até aqui, entendam as instruções para que isso seja implementado na vida de vocês. Então, até o versículo 12, Jesus apresentou diversos princípios, vários princípios, né? Difíceis, claro, a gente entende isso, que ele achava interessante que os seus ouvintes, os seus discípulos, toda aquela plateia que estava ali ouvindo, inculcassem em suas mentes e em seus corações. Mas qual o objetivo? Qual era o objetivo de Cristo ao apresentar esse sermão? Qual era o seu objetivo? A gente vai ver que a partir das bem-aventuranças, o Senhor tinha o objetivo de levar o povo de Deus a perceber em primeiro lugar, escute só, preste atenção, era levar o povo de Deus em primeiro lugar, a perceber isso inicialmente sobre sua natureza e seu caráter, como um povo diferente, e em seguida mostrar-lhes como é que eles deveriam manifestar esse caráter, manifestar essa natureza no seu dia a dia. Ou seja, esse era o principal objetivo, ele era fazer com que eles percebessem, a partir do que ele descreve, o caráter dos filhos de Deus, dos discípulos, daqueles que fazem parte do reino de Deus, são descritos ali nas bem-aventuranças. Primeiro ele mostra quem eles são, ou quem nós somos, ou quem você é, né? Sobre esse aspecto de caráter, ele fala isso a partir do Sermão do Monte, e depois ele vai dando a oportunidade de como é que isso tem que ser evidenciado, como é que se mostra isso, como é que se vivencia isso. Jesus, ele não perde o seu tempo, ele não gasta o seu tempo apenas falando quem nós somos. Ele diz quem nós somos, súditos do reino de Deus, mas ele diz como é que nós, como súditos do reino de Deus, devemos viver, como é que nós temos que nos comportar nesta vida. Então é exatamente isso que ele vai tratando. Olha, o nosso Senhor, o Filho de Deus, ele desceu do céu à terra, veio até nós a fim de fundar e estabelecer um reino novo, o reino dos céus. Então ele veio viver entre os reinos deste mundo, e o seu propósito era nada mais, nada menos de convocar a si um povo chamado dentre todos do mundo para formar o reino espiritual. Então esse foi o objetivo. Então, assim, ele veio estabelecer um reino e ele chama um povo para fazer parte desse reino. Só que ele está dizendo como é que esse povo deve ser, em sua essência e caráter, e como é que esse povo deve se comportar no dia a dia. Portanto, o que era necessário? Que eles
tornar-se perfeitamente claro e de maneira muito inequívoca que esse reino que ele vier a estabelecer, né, fosse totalmente diferente. O reino que o Senhor estabelece, o reino de Deus, o reino dos céus, o reino ao qual eu e você somos chamados a participarmos, é totalmente diferente de qualquer coisa do mundo que já temos visto antes. Ou seja, o reino de Deus é o reino da luz, é o reino dos céus, é o reino do seu amor. Então o povo de Deus deve perceber que se trata de algo que não tem igual, que é diferente de tudo, absolutamente de tudo, e desta maneira o Senhor forneceu ao seu povo uma descrição do seu reino. É o que ele vem tratando no Sermão do Monte, não só falando das pessoas que devem fazer parte, mas como é que funciona, quais os princípios, quais os valores que devem se submeter àqueles que fazem parte do seu reino. Então, diante de tudo isso, o Senhor chegou a uma aplicação prática, partido 13, né? Versículo 13. É como se ele chegasse diante de uma aplicação aos efeitos práticos de tudo que foi apresentado aos seus discípulos. É como se Jesus dissesse, mais ou menos assim, é como se ele falasse para nós o seguinte: olha, pois bem, esse é o meu propósito. Eu já apresentei para vocês o reino, eu vim, estabeleci, estou dizendo para vocês o que deve acontecer na vida de vocês, a transformação, o caráter, é esse o estilo, é essa a maneira de se viver. Ok, esse é o meu propósito. Agora a pergunta dele para nós: o que vocês farão com aquilo que eu estou lhes propondo? Isso é sério. Essa é a pergunta do Senhor para nós. Ele está perguntando: e agora? Qual é a minha resposta? Qual é a sua resposta? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que apresentar? Como é que eu tenho que me posicionar diante do Senhor, diante do que Ele me propôs, diante do que Ele explicou, diante de toda a sua apresentação? Então ele nos exorta aqui, a partir do versículo 13, ele nos exorta a aplicarmos as suas instruções. O que Jesus esperava dos seus ouvintes? Não era meros elogios, louvores, pelo sermão. Que sermão massa, Jesus, que sermão maravilhoso. Jesus, parabéns, esse sermão é fantástico. Não, eu creio que o desejo do coração de Jesus é claro que isso é importante, né? Isso é louvável, esse reconhecimento de um sermão, esse elogio é importante, mas todo pregador, todo aquele que prega a palavra do Senhor, aquele que verdadeiramente prega de maneira alinhada com o coração de Deus, o maior desejo do seu coração é que aquilo que se pregou, aquilo que foi ouvido pelos seus ouvintes, a mensagem que foi pregada, é que se coloque em prática. Isso é que é o mais importante. Era isso que Jesus estava esperando dos seus discípulos, é isso que ele espera de mim e de você. Que aquilo que a gente tem ouvido, aquilo que a gente tem aprendido no dia a dia, seja na mensagem pregada, seja na própria palavra quando nós lemos e fazemos um estudo, seja o que nós ouvimos, é que se coloque em prática. Infelizmente nós não estamos vivendo nós estamos com deficiência no nosso testemunho de cristianismo nesses últimos dias, e exatamente uma das razões é porque nós ouvimos muitas coisas, nós sabemos muitas coisas, nós temos muito conhecimento, mas nós temos pouquíssima prática. Então o nosso conhecimento está lá em cima, a gente sabe de muitas coisas, mas nós não temos disponibilidade de colocar em prática. O chamado de Jesus para nós, a partir do versículo 13, ele chama os seus discípulos, depois de todas as instruções, ele diz: olha, agora é hora de colocar em prática. É hora de nós vivenciarmos, é hora de nós aplicarmos a nossa vida. Então o Sermão do Monte, ele não foi pregado a fim de ser comentado tão somente, mas a fim de ser posto em prática, posto em evidência, de ser vivenciado no nosso cotidiano. É uma mensagem clara, é uma mensagem objetiva, mas precisa ser colocada em prática. Você sabe qual é um dos perigos que nós corremos? Todos nós? Um dos grandes perigos que nos ameaçam é o perigo de nós ouvirmos a verdade, de ler a verdade ou de saber sobre a verdade,
de muitas vezes balançar a cabeça, como fazemos, em sinal de aceitação, de concordância, mas nunca nos posicionarmos, mas nunca tomarmos uma providência alguma a respeito da verdade. Você que conhece a verdade, você que ao longo de vários anos tem ouvido a verdade, você que sabe o que Jesus tem falado, qual é o seu posicionamento? Nós não podemos ficar simplesmente como meros espectadores a vida toda. Chega uma hora de decisão, chega uma hora em que o Senhor está esperando de nós um posicionamento, uma resposta. Que resposta nós daremos para Ele? Qual é a resposta? Qual é a sua decisão? Diante de tudo que o Senhor tem falado, diante de tudo que o Senhor tem apresentado, qual é a minha resposta? Este sermão é um sermão prático, como eu já disse, e nós precisamos vivê-lo conforme, vivenciá-lo conforme os seus preceitos. Não estão em pauta aqui apenas algumas ideias éticas que nós poderíamos tirar do sermão. Alguns preceitos. Não. Então todo o sermão precisa ser analisado e tirarmos os princípios para que vivenciemos no nosso dia a dia. Versos 13 e 14, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Nesses versos, a primeira coisa que Jesus nos ensina a fazermos, após conhecer todo o sermão, seria apurarmos, analisarmos o tipo de espécie de vida para a qual nós fomos chamados a viver. Jesus nos chama para vivermos uma espécie de vida, um tipo de vida, uma qualidade de vida que envolve tudo aquilo que nós conscientemente já entendemos. Ele nos chama para esse tipo de vida, então nós não devemos perder tempo com meros detalhes, do sermão, que é um sermão riquíssimo, deixando de ver o principal. Martin Lloyd Jones diz que Jesus apresenta a característica mais notável para a qual ele nos chama, e ele usa um termo, uma palavra aqui, né, traduzida aqui para o português, que não é muito conhecida, ele chama de estreiteza. Ou seja, trata-se de uma vida apertada, de um caminho apertado, de uma porta estreita. Nós fomos chamados para viver essa vida. Ele está nos chamando a tomarmos uma decisão, a entrar. Entrem pela porta, é um chamado a uma iniciativa, a uma ação. Essa ilustração que Jesus nos apresenta, ela é extremamente útil e muito clara e prática, e todos nós entendemos muito bem. Quando ele diz, entrai pela porta, isso implica na decisão de seguir certa maneira de viver. Então você já ouviu tudo que ele instruiu, todas as instruções. Agora, decida, né? Isso tem implicações, e essas implicações são extremamente importantes. Entrai pela porta implica na decisão de seguir certa maneira de viver. Seria a decisão de entrar para cumprir certos propósitos. E quando ele fala de caminho, a Bíblia fala em outras referências no Antigo Testamento também, falando sobre caminho. Ele fala, esse caminho aqui no contexto, seja apertado ou espaçoso, implica uma maneira de viver, ou seja, o caráter geral da vida. Quando nós entramos num caminho, nós começamos a caminhar para chegarmos a certo destino. Claro, você está num caminho, então nós precisamos entender que nós vamos chegar a um destino. E muitas vezes nós esquecemos disso. Poucas pessoas se importam para onde elas estão indo. Mas nós estamos indo para um lugar. Nós estamos caminhando para um lugar. Mas é interessante, Jesus aqui chama a atenção, né, de dois destinos somente. Né? Só existem dois destinos, e a gente vai falar isso aqui no decorrer da mensagem. Então, depois de tomar a decisão de iniciar
ou seja, de entrar em determinado tipo de vida, ou depois que a gente entra pela porta, o indivíduo agora é obrigado a fazer a viagem da vida pelo caminho que ele escolheu. Por isso que ele diz, entrem pela porta estreita. Porque se você entra pela porta estreita, o caminho que você vai percorrer, que você vai trilhar, é um caminho apertado, e esse caminho apertado vai te levar a um destino. E olha o que o texto diz. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz aonde? A vida. Então nós precisamos entender, nós precisamos atentar que só existem dois caminhos e dois destinos. Um é estreito, o outro é espaçoso. Um leva para a vida e o outro leva para a perdição. A gente precisa deixar isso muito claro. Quando ele fala de caminho espaçoso aqui, o que nós poderíamos entender por caminho espaçoso? Nós poderíamos concluir que caminho espaçoso é o caminho do mundo, é o caminho daqueles que não creem em Jesus, é o caminho daqueles que ainda não são discípulos do Senhor, daqueles que não seguem ao Senhor Jesus. É um caminho extremamente fácil de se percorrer, caminho espaçoso. Sabe por quê? Porque ele tem um amplo espaço para receber muitos tipos de pessoas com inúmeras ideias diferentes sobre alvos e os valores da vida. É um caminho bastante plural, então tem espaço para todos os conceitos, para todas as ideias, né? Cada um tem a sua, né? Como se diz, cada um tem a sua verdade, vive de acordo com a sua ótica, então assim, cada um vivendo no seu mundo, então é um caminho bastante plural. As multidões, preste atenção, podem trilhar facilmente por esse caminho. Escolhemos esse caminho, na maioria das vezes, o caminho espaçoso, porque não queremos nos submeter às exigências que Cristo faz. Também porque nós não estamos muito preocupados com o futuro, com o porvir, né? Esse negócio de eternidade, isso aí deixa para depois. O que nós, na maioria das vezes, queremos e pensamos e nos preocupamos é com o aqui e o agora. Esse caminho é o caminho do coração e dos olhos. Eu não sei se você lembra sobre Ló, sobrinho de Abraão, quando ele teve a oportunidade de fazer uma escolha. E quando ele olha para as campinas ali, né, daquelas terras bonitas, os seus olhos foram cheios, ele ficou fascinado e ele escolheu o lugar, e nós bem sabemos qual foi o lugar que Ló escolheu e as consequências que vieram sobre a sua vida e a sua família por causa daquele lugar e da sua escolha. Então, ele escolheu, ele ficou fascinado por Sodoma e Gomorra, e o que aconteceu depois, a história, né, relata e você bem sabe. Então, esse caminho ele é tão largo que diversos indivíduos, diversas pessoas podem viajar por ele sem atrapalhar uns aos outros. Não, ninguém atrapalha a vida de ninguém, não. Não é cada um vivendo na sua, todo mundo respeitando o outro, todo mundo vivendo de acordo com a sua vontade. Mesmo sem perceber os outros viajantes nesse caminho. É o caminho da maioria, das multidões. É o caminho do próprio homem que ainda não foi regenerado. É um caminho inútil. É um caminho vazio, é o caminho que segue a rota do eu, do próprio pecado e do afastamento de Deus. É o caminho da aparente liberdade, né? Tem pessoas que vivem, né, como se fossem livres. Mentira! São verdadeiros prisioneiros dos seus desejos, são verdadeiros escravos de suas vontades, não têm liberdade, não conhecem a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação. Esse é o caminho da permissividade. John Stott disse que esse caminho, o caminho espaçoso, é o caminho suicida, é aquele que caminha para a morte. Uma das formas de nós não sermos atraídos pelas facilidades desse caminho, sabe qual é? Esse caminho da porta larga, é nós atentarmos para onde ele nos levará. Quando nós atentarmos para qual destino o caminho que se apresenta nos levará, aí a gente pode,
A gente pode refletir isso. É o que o Senhor está querendo falar para nós nesse momento. O destino para onde nós estamos sendo levados, para onde nós estamos caminhando. Aí eu creio que você lembra do salmista Asaf, no Salmo 73. Asaf conta uma experiência interessante de não entender o caminho do justo e o caminho do ímpio. O caminho do justo era apertado, com sofrimento, com dificuldade, e o caminho do ímpio era espaçoso, era de prosperidade, era de à vontade, toda essa situação. E de repente o que acontece? Aí ele diz, versículo 17 do Salmo 73, até que entrei no santuário do Senhor e atinei com o fim deles. Quando ele percebe o fim, quando ele percebe aonde eles chegavam, aí ele compreendeu a situação. Perdição é o destino final do caminho espaçoso. Já o caminho apertado é aquele que somente os que ouvem e praticam os ensinamentos de Jesus podem entrar. Ele é apertado por quê? Porque se faz várias reivindicações, e você sabe qual uma das principais reivindicações do caminho apertado? É que a gente deve abrir mão de nós mesmos. É a renúncia do eu. A renúncia do eu é uma das principais vindicações desse caminho. É o caminho da abnegação de nossos desejos e vontades. É o caminho da cruz, da crucificação. E é o caminho da santidade. É o caminho onde a conversão e a regeneração são imprescindíveis. De um novo coração, de uma vida transformada. Nessa estrada há limites demarcados e há também limites de bagagem que se pode levar por ele. Esse é o caminho da vida, eis a razão por que nós temos que escolhê-lo. É o caminho da dependência, da submissão e da obediência ao Senhor e à sua palavra. Neste caminho nós andamos contra a correnteza. É o caminho da minoria, dos poucos. Podemos até entender porque esse caminho conta com tão poucos, quando consideramos as exigências feitas pelo Senhor nos capítulos anteriores de Mateus, quando ele diz amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, não resistir ao perverso, não ser como os hipócritas, não ter tesouro na terra e sim no céu, não ser ansioso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Várias exigências. Devemos ter algo em mente, uma verdade. Eu queria que você prestasse atenção nisso. Devemos ter algo em mente, que o caminho escolhido é destino traçado. Caminho escolhido é destino traçado. Nós não podemos ignorar, irmãos. Nós não podemos ignorar o nosso destino quando se escolhe o caminho por onde nós estamos andando. O caminho por onde ando, com certeza, me levará a um desses dois destinos. Por onde eu estou andando, a estrada por onde estou trilhando, certamente me levará a dois destinos. Vida ou morte. Vida ou morte. Por isso se faz necessário que ponderemos sobre as consequências irreparáveis a que nossas escolhas nos levarão. Para nós finalizarmos, chegando à conclusão dessa mensagem, o que deve nos levar hoje a uma parada, fazer um pit stop, a um break, há um tempo aqui na nossa caminhada, isso com uma certa urgência, na nossa vida agitada, fazer essa parada necessária para que consideremos de forma honesta qual o caminho por onde nós estamos trilhando mesmo. É o espaçoso ou é o apertado? Você que me assiste, você que está ouvindo essa mensagem, você que está assistindo, você sabe qual é o caminho que você está trilhando? Você poderia definir isso para você mesmo, sem nenhum medo de errar, sem nenhum risco de errar, de que você está trilhando o caminho espaçoso ou o caminho apertado? Só existem dois destinos, como eu disse: ou nós caminhamos para a vida, entrando pela porta estreita, ou nós estamos caminhando para a destruição, indo pelo caminho espaçoso. De acordo com Jesus, há apenas dois caminhos, o difícil e o fácil, nos quais se entram por duas portas, a larga e a estreita, e que terminam em dois destinos, destruição e vida. Devemos entrar pela porta estreita, e Jesus é essa porta pela qual devemos adentrar para a vida eterna. É por ela que você tem entrado? É pela porta estreita? A Bíblia diz, Provérbios 14:12,
Existem caminhos que a pessoa pode até considerar corretos, mas que acabam levando à estrada de morte. Jesus é o caminho, Jesus é o único caminho que pode nos levar com segurança para desfrutarmos da vida eterna e desta forma experimentarmos um destino glorioso. Por qual caminho você tem trilhado e qual é a sua decisão? O convite do Senhor Jesus para nós, versículo 13: entrem pela porta estreita. Não seja fascinado, não caia no encantamento da porta larga e do caminho espaçoso, porque no começo pode ser muito bom, pode ser muito fácil, mas o final será terrivelmente trágico e sem mais condições de mudar o destino. Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado por esse momento em que expomos aqui a palavra do Senhor. Que esta palavra esteja em nossos corações, gerando vida, transformando corações e aproximando pessoas do Senhor. Nos abençoa, Pai, hoje e sempre. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Filho Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.